ao produto. Mas lembrando, é quando estiver associado ao produto. E aí o caso B, quando não estiver associado ao produto, debitar ao declarar consumo. Então a pessoa vem aqui em consumo, lança aqui, isso aí já basicamente acontece, né? Ah, sim, entendi. Você Entendeu? está querendo dizer que se a pessoa não vincular a matéria-prima no produto, no cadastro do produto, ela vai aí na aba de produção e vai selecionar as matérias-primas que vai ser utilizado, vai ser Isso, debitado no estoque. perfeito. E aí a gente só vamos colocar uma pontuação aqui, que é ao chegar na produção. Ou seja, para debitar, e aí entra o ponto, a gente tem na realidade um problema aqui, David. Eu acho que não nessa coluna. Eu acho que nessa coluna aqui seria ideal. Porque aqui ainda não debitou o estoque da produção. Aqui ele só foi solicitado. Lembra que essa aba aqui era solicitada? Aqui ele está como em produção que a gente atualizou, né? Mas na prática, isso aqui acabou de ser solicitado. Ou seja, o layout, o financeiro acabou de aprovar. Não é porque o financeiro aprovou que o estoque foi reservado exatamente para aquela peça. Eu acredito que, na realidade, a regra que pode ser ao ser feita a primeira movimentação. Pode ser assim, então? Assim, eu acho que assim, quando a venda foi realizada, a matéria-prima está vinculada ao produto, aí quando ela já foi aprovada, ela já é debitada, ela já Então, tem que ser reservada. Então ela é debitada quando chega aí na produção. tá, então realmente. Porque se fosse no final e a outra pessoa, por exemplo, fizesse uma venda, mas o cara atrasou ali a produção, e aí o sistema vai entender que tem no estoque ainda. Então, quando entra para a produção, já faz o débito quando a matéria-prima está vinculada. Quando não está vinculada, o cara vai provavelmente, no final da produção, ele vai marcar ou no começo, a ordem não altera o fator. Ele pode ir Tá. lá fazer a programação já no início, antes de produzir. Mas eu acho que faz bem sentido a pessoa do PCP na empresa, né? No caso, quando é uma empresa grande com vários setores, a pessoa já vê o que que ela tem no estoque antes Uhum. dela fazer o PCP. Então, não sei ali, ela pode selecionar ali os consumos, mas seria bom ela saber a disponibilidade quando ela seleciona uma matéria-prima. Tá, então aqui eu vou colocar, por exemplo, material, aí na hora que ele selecionar aqui do lado, por exemplo, Já eu mostra diminuo, o ele que mostra ele a tem de quantidade, estoque. tá? Tá, peraí. E aí a gente vai ter o caso, é permitido debitar sem, por exemplo, estoque negativo ou baixar do estoque mínimo, como é que fica esse caso? Porque, por exemplo, esse aqui X, né, ele tem lá, tem 21, eu quero debitar 5, só que o estoque mínimo dele é 20. Então, eu vou passar, né? Ficar com 16. E aí, é permitido nesse caso. Mas e se tiver 5 e eu debitar 5, eu vou ficar com 0. Mas se tiver 4 e eu quiser debitar 5, eu vou ficar com menos 1. Como é que fica nesse caso? Então, a gente tem 3 casos aí. E aí, qual é a regra de negócio nesse caso? Se ele debitar e ficar com menos um, Hum. provavelmente ele vai ver no estoque lá que vai faltar matéria-prima, ele vai ter Então, que permite. Hein? A ir gente para o setor permite, de mas compras. quem faz a curadoria seria eles, no caso, né? Sim. Beleza. Então, aqui a gente permite mesmo negativo. Tá, então a gente tem aqui, caso de débito do estoque, a gente fugiu um pouquinho do débito do estoque, mas esses casos de débito do estoque aqui, essa parte de ao chegar na produção, e o segundo é quando eu declaro o consumo. Tem algum terceiro caso de débito de estoque? Ou não? Eu acredito que não, mas É pelo que que, você né, consegue imaginar. Então, onde que eu debito mais? Porque assim, acabamentos, é porque, de novo, acabamentos para mim, que eu entendo de uma maneira diferente, mas pode ser que você entenda melhor. Na minha cabeça aqui, acabamentos, por exemplo, eu vou fazer uma gola, eu vou gastar material, né? Só que aí entra a questão da contradição, porque se, por exemplo, o que está lá na relação já vai debitar, certo? Então ele coloca só a base lá na relação. O acabamento, ele vai registrar o acabamento, né, na venda, aí a pessoa do PCP vai ver,
e vai registrar o consumo do acabamento, mas ela registra isso daí. Seria isso ou não? Olha, eu vejo assim, por exemplo, em que situação entra o acabamento? Além da argola que a gente comentou, por Uhum, exemplo, poderia ser um patch 3D personalizado na frente, que é o escudo do time. E sim, aí esse patch, ele tem um acréscimo de R$ 8, só que esse patch, ele é fabricado externamente, ele é terceirizado. Então isso aí seria um agregado que teria um valor adicional na venda do produto, mas não teria nenhum débito no estoque. entendo. Então, então realmente fica nesse caso, né? Porque vai ter acabamento que não tem nada no estoque, certo? Exatamente, é Então, terceirizado. então o que acontece nesse caso é que acho que melhor a gente não sair controlando muita coisa, senão a gente prende a pessoa. Talvez realmente essa ideia de fazer desse jeito que a gente está fazendo, né? Ou seja, tá na relação, faz o débito assim que chega na produção. Então, o que é básico sempre vai existir. Então, por exemplo, tecido você vai gastar independente do que a pessoa colocar ou não, né? Caso você tenha algum acabamento, uma gola, por exemplo, vamos dizer que você vai usar mais linha. Aí você vai lá no PCP, registra o consumo, e aí isso vai agregado no que está ali na produção. Então, por exemplo, a base era você usar 1 metro de linha, vamos supor. Aí o acabamento exige que você use mais meio metro de linha. Aí você vai registrar o consumo. Como que você usou naquele pedido? 1,5 metro de linha por conta do acabamento. É mais ou menos isso aí, né? Nessa linha. Mas na verdade o acabamento, a linha não influencia no acabamento. Eu Sim, vejo não, assim, qualquer são matéria-prima. agregados, por exemplo, a embalagem, uma etiqueta. Uhum. A embalagem é uma É, embalagem personalizada que vai as camisas. Por exemplo, vai uma bandeira de brinde. O cara colocou lá bandeira. Tem um custo de fabricar a bandeira, R$ 7. Ou seja, ele não, cara, mas aí que tá, né? Como que fica a questão se ele for colocar um brinde, por exemplo, para o cliente no pedido dele? então, se ele cadastrar como matéria-prima, ele pode jogar no consumo, sem problema. Isso aí ele controla. Assim, mas sem cobrar o valor do cliente. Aí ele teria Ah, que cadastrar um acabamento zero, né? Mas aí. Na realidade, o custo dele não, dá, é dá igual. para ele cadastrar. Não, ele pode cadastrar uma bandeira sem custo nenhum. Ele coloca lá, Uhum, bandeira grátis, mas ele vai relacionar depois só o esse custo. consumo do tecido da bandeira no PCP, né? Isso, ele pode. Isso ele pode. O consumo do PCP é como você vai basicamente fechar ali, né? Então, por exemplo, se eu estou gastando isso aí, é o consumo, não é o preço. O preço você já definiu na venda. Consumo é na produção que você vai saber ali, basicamente. Pelo que eu entendi, era isso. Deixa eu só aprovar isso aqui. Quero ver uma coisa. Eu acho que ele. Tá. Bom, a gente tem ali, então, essa parte de técnica. Deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa aqui. Eu só quero saber por que ele não fechou isso aqui. É. Só ver o negócio aqui, porque se ele estiver aqui parado, deu um erro aqui. Eu acho que eu preenchi alguma coisa errada aí. Tá, então a gente. Relatórios, né? Relatórios. Essa tela aí, cara, esses ícones ali, não precisava nem deixar eles, fica muito informação na tela. Qual? Essa que você tava agora, acho que você tava usando criar um pedido na conversa. Ah, por aí? Não, esse aqui é o pedido atômico. Rápido, rápido, né? Pedido direto. O da conversas é esse aqui. Peraí. Isso aí poderia ser tipo padronizado mesmo o layout para todos, não? É, bom, a gente pode tentar fazer uma coisa nesse sentido, mas é um pouco mais difícil porque são 3 telas mesmo. Deixa eu ver, são 4 na realidade. O PDV, por exemplo, o PDV é uma tela, aí tem esse layout, esse layout aqui, que é o pedido direto, aí tem o layout do link simplificado e tem o layout do orçamento da conversa. Caraca. Né? Porque cada uma delas são 4 páginas. Eu acho que aconteceu alguma coisa aqui, peraí. É normal não, isso aqui não demora tanto para carregar. Por isso é uma internet. Peraí. Tá bom. Vou pegar uma água aqui.
Retornei já. Acho que era minha internet que estava dando problema. Voltando. Vai, caiu aqui também. Tá, então a gente tem. Deixa eu ir para a produção aqui, só para te mostrar. O relatório de eficiência. Eu tenho vários, a gente tem alguns relatórios agora também, né? E aí a gente vai ter aquele que era o planejado versus o executado. Então, por exemplo, aqui ele vai contar os dias que ficou ali na produção e de onde que ele pega essa informação do planejado, né? Ele vai pegar essa informação, não dessa parte de plano de produção, que a gente não está utilizando mais, caramba, cara. Não nessa parte de plano de produção, mas ele vai pegar lá do produto, lá naquela associação que a gente faz. Eu acho que está acontecendo alguma coisa. Peraí. Não é normal. Só demorou para carregar mesmo. Eu acho que é porque eu tô colocando muito log. Eu tô logando muita coisa, que eu tava fazendo os testes aqui, né? E aí tá tendo um monte de log aqui, mas tá bom. Isso aqui é só apagar. Tá, a gente vai fazer isso aqui, ó. Ou seja, esses totais de dias aqui, que a gente fala que vai ficar cada um na produção. Então tá aqui o planejado, né? Então tem lá 50 produtos, 50 pedidos lá na produção, e aqui cada um 17 dias ele vai pegar isso e colocar no planejado. O executado é o que vai, quando a gente clica no iniciar, né? Clicou no iniciar, ele vai ficar contando. Aí vai ficar contando lá na produção. Posso arrastar ele aqui para outro lugar. Ele abre para mim para ver essas movimentações. Aí eu posso pausar. Esse pausar aqui, ele faz sentido ou preciso tirar ele? Como é que fica? Não, pode ser. Porque ele tem uma pausa também. Vai que a pessoa vai para o almoço, por exemplo, aí para aqui a produção, aí ele pausa e depois ele inicia. Só que aqui ele não ficou. Peraí. Faz sentido, eu já entendi que faz sentido, mas ele não contabiliza, não. Ele começou como se ele ficou como se tivesse parado, não ficou legal, não. Mas eu vou implementar essa parte de pausar porque faz sentido. Tá. Ah, não, ele voltou. Acho que era só. Tá, beleza. Aqui, mas me entendeu, né? A gente vai fazer a movimentação como? A gente vai pegar, vamos fazer ali pausa, vai, e cada um no seu processo, quantos minutos passou ali na produção, isso aí ele vai ter, e vai fazer a parte do tempo. Então, 30 segundos ele ficou, e ele vai também saber aqui que ele ficou 30 segundos, mas na realidade esse pedido foi criado no meio de 55 e ele ficou aqui, ele foi movido, né, 13 e 17. Então, a gente colocou 30 segundos de produção, mas ele ficou esperando por muito tempo também, né? E aí, basicamente, é isso. Deixa eu... Aí, isso aí vai contabilizar, né? Aqui no relatório. Como ele aqui vai estar, basicamente, não demorou nem um minuto, né, fazendo, aqui ele vai ter um pico, então ele sabe que tem um aqui, executados e criados, e planejado nenhum, que não tem, mas ele vai, mas ele não vai, aqui só tem como mostrar um, porque aqui ele mostra o mês inteiro, tá vendo? Uhum. Então ele está mostrando um período. O que vai acontecer? Esse gráfico ele vai subindo e descendo basicamente de acordo com o planejado e executado. Eu vou popular isso aqui depois, eu te mando uma foto dele basicamente preenchido, né? Para a gente saber ali. E aí o objetivo desse aqui é exatamente saber a eficiência, né? Da produção. Então a eficiência da produção é aqui que a gente pega. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá, tem. Deixa eu só. Certo. Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu só esses anexos aqui. A impressão, né? Aí tem algumas configurações aqui. Eu basei pelo que eu vi lá no Sysbolt, né? Então, por exemplo, ocultar o OP, ocultar os valores aqui, ó. Então aqui não tem custo, né? Mas ocultar os valores. Essa cores por gênero aqui, quando tiver mais de um, aí vai ficar azul, vai ficar. Eu coloquei desse jeito aqui, eu coloquei só a borda, tá? Mas aí ele podia ser.
preenchido, mas aí layouts também vai aparecer aqui. Deixa eu só. Eu acredito que se eu anexar um No layout agora. caso, dá para anexar também, né? Porque se o cara quiser fazer lá pelo list, ele Dá. pode fazer o relatório lá e anexar aí, né? Dá também. Que aí ele vai fazer como? Ele vai pegar ele vai pegar PDF. isso. Ele vai pegar um PDF, ó, que nem esse aqui é um IPVA, né? Mas ele vai colocar um PDF, vai jogar aqui, e aí na produção, esse mesmo aqui, deixa eu ver se é esse aqui, só deixa eu. Aí, ó, vai estar aqui. Tem como a Então ele. pessoa visualizar o PDF aí sem ela. Não, ele vai baixar. Não, ele vai Tem que baixar. baixar, não tem como ver direto, não. Não, porque o jeito que foi que tá feito lá, ele pega e zipa. Então ele vai comprimir esse arquivo e num arquivo só. E aí, quando você for baixar o script, por exemplo, ele baixa, ele extrai basicamente e pega só aquele arquivo. É bem complexo assim, na realidade esse sistema aqui. Não tem como eu colocar para exibir. Basicamente, por quê? Porque ele tá baixando. Na prática, não tem como botar para exibir, porque ele não tem esse arquivo. Ele está realmente descompactando esse arquivo. Entendeu? O que ele. Por outro lado, Davi, então daria para colocar uma opção, a gente colocaria o link, que aí a pessoa colocaria o link do list aí, e aí a hum, pessoa abriria o link direto. Isso aí seria aí, possível? direto aqui. Então, cara, de repente você conseguiria abrir o list numa tela menor, de uma forma que ela não saia dessa tela, para ela não ter que Consegue, abrir um mas o novo. problema é do específico, é a autenticação. Isso aí consegue, eu entendi o que você está falando. Você está falando do link, esse link dessa ficha que você está querendo, ele é público mesmo? Deixa eu ver aqui, eu vou te mandar um link aí. Manda um aí que eu vejo que dá para a gente fazer aqui. Boa Porque pergunta. tem um probleminha que ele é o problema de cores. Isso acontece até mesmo aqui, né? Foi resolvido já aqui, mas para eu abrir telas dentro de telas é sempre muito, muito chatinho, sabe? Funciona, mas tem que ser bem feito das duas partes, assim, senão dá problema. Porque Sim, sim. o meu medo é realmente. Eu posso colocar também uma opção lá, mas o meu medo realmente é abrir e quebrar, né? Abrir eu sei que dá. O problema é abrir e funcionar perfeitamente ali, independente de tela, porque não tem como fazer essa redimensionar quando é tela pequena assim. Então tem que ser bem, 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 bem feitinho mesmo. Tá. Acho que pera que eu já. São algumas limitações, entendeu? Porque aí, por exemplo, caso contrário, vai aparecer aí, já pensou, eu coloco aqui, vai aparecer a autenticação do list. Aí não fica legal. Aí a pessoa vai ter que colocar a senha, vai ter que mexer no list praticamente, né? Sim, sim. É, eu vou te mandar um link aí no WhatsApp aí, você vê se você consegue abrir ele aí. Tá. Deixa eu abrir na guia anônima, porque eu acho que o meu celular ainda tá logado no lixo aqui. Cara, ele abriu aqui, mas. Tá branco aqui, peraí. Tá branco ainda. 100%. Ele tá carregando, né? Tá carregando aí? Ele abriu aqui, só que ele ficou essa barra e branco. Ele ficou branco mesmo, ele não carregou mais não. Ah, cara, realmente aqui também não abriu, abriu uma janela privada. Pois é. Então, Ah, mas não faz sentido, porque senão daria acesso ao sistema inteiro, não somente exatamente. aquela parte. Aí no caso, nesse caso, o certo seria criar como se fosse o nosso link simplificado, ou então lá o 3D, que é o de visualização, só para visualizar, entendeu? Aí, por exemplo, se o Felipe ainda estiver lá, Felipe, você faz aqui só a visualização, por exemplo, da ficha de produção. Mas aqui ele consegue anexar, tá, Davidson? Para funcionar, não precisa Sim. necessariamente ter o link. Ele consegue anexar, ele vai ter que baixar, porque aqui, por exemplo, ele baixa, mas pelo menos ele já consegue ver aqui e tudo mais. E Uhum. aí, ele pode colocar os arquivos aqui, é qualquer tipo de arquivo, tá? Eu coloquei justamente essa parte de anexo aqui com qualquer tipo de arquivo, porque são os arquivos do pedido. Nunca vai ser só, a gente nunca vai conseguir mapear os arquivos do pedido. Às vezes o cliente manda no arquivo que você nem conhece, entendeu? E aí, por conta de segurança, justamente por conta disso, por segurança, como a gente aceita basicamente qualquer arquivo, a gente não pode ler qualquer arquivo, entendeu? Se vai que ele coloca aqui um SQL, ele coloca aqui um arquivo basicamente um arquivo de comandos aqui que a máquina ela vai interpretar e aí pronto, acabou, já era, então não precisa. Podia listar aí uma mensagem quais são
os arquivos disponíveis que a pessoa pode fazer o Não, upload. aí sim, aí beleza, não tem problema. Ah, mas Mas tem ali PDF, doc, imagem. Você só é, não só um colocou o exemplo, ponto só um exemplo. .br, né? Mas são muito mais. Se eu colocar aqui um arquivo de texto, por exemplo, aqui, ó, texto, ele vai anexar, né? E aí, se eu colocar, realmente, qualquer arquivo que você vai conseguir colocar aqui, tá? Tá. A limitação dele é quantidade e tamanho, mas de resto ele não limita, e justamente por isso que eu coloquei ele zipado dentro de uma pasta lá específica, né? Porque se a gente liberar. Antes ele estava visualizando, tá? Tava do jeito que você estava falando, só que eu olhei aquilo ali e falei, isso vai dar problema, né? Porque se eu abrir direto, Davidson, isso aqui vai. É basicamente como abrir um HTML aqui, entendeu? Isso aqui pode ser usado para maldade. É bom a gente facilitar a vida do cliente, mas a gente também tem que se preocupar com algumas coisas, né? Nem só de bem, assim, né? Tem Sim. todo. Uma dúvida aí, Aí, para anexar o layout do projeto, tem como fazer lá no PDV, quando você carrega uma imagem, você lança um pedido, você já anexa a imagem? deixa eu só. Tá. Você está falando aqui de eu colocar a imagem direto aqui? Direto no produto que você colocou aí. Como assim? Aí, Não, isso eu não entendi, não. então, anexa uma imagem à camisa teste. Aí você tem a camisa goleiro, tem a camisa de torcida. Uhum. Não, você está falando da imagem do produto aqui no cadastro dele? Do layout do cliente, tipo, já ser direto aí. Ah, tá. Não, a gente tem no PDV, eu coloquei essa parte O que eu coloquei lá foi isso aqui, ó, que é essa parte de anexo. Então, o que você vai conseguir fazer, que eu te mostrei naquele vídeo mesmo, você clica aqui e coloca. E aí vai lá até na produção. Você pode colocar, por exemplo, o cliente mandou, né? O cliente mandou alguma. Ele mandou a referência. Você coloca a referência aqui, ó. Aí pronto. Referência. Coloquei um currículo aqui. Você coloca a referência aqui. Não sei se isso vai. Ah, coloca várias referências aí. Pegar só umas imagens aqui. Pode ser várias. Pegar esse aqui da Só para mim Lego. ver como é que fica a sua tela aí. O Lego Layout. Vou colocar essa imagem aqui. Aí, Mais um. repara ali, a tela do escrito do financeiro, ela sumiu. Aí tem um scroll que dá para subir. Não, não tem. Tem que colocar. Deixa eu só Precisa ver. colocar na tela do PDV. Na realidade, aqui não é nem scroll. Talvez aqui, nesse caso, Davidson, já seja mais caso de colocar aqui no meio como modal mesmo, porque não tem scroll que resolve isso aqui, não. Pode Ele ser o até pode modal. colocar, mas melhor colocar um modalzinho aqui. Fica mais Porque ele é um bonito, né? drawer. É. Porque ele é um drawer, ó. Aquele é um drawer. Ele não é um. Ele não é que nem esse aqui. Esse aqui faz sentido, assim, ó, porque fica mais intuitivo. É, Mas esse aqui talvez. igual mesmo a questão do. Pode ser do pagamento, porque minha tela ali, as opções de pagamento, quando você vai adicionando as parcelas, aí você perde a informação da tela. Vai personalizado, vai adicionando várias Ah, parcelas tá. aí. Ah, não. Nesse aqui dá para colocar. O problema é esse aqui mesmo, mas nesse aqui dá para colocar o scroll. Deixa eu colocar aqui, né? A tela de PDV no footer, que é o nome desse peixinho aqui. Beleza. Então a gente tem essa parte de pagamentos aqui para colocar um scroll. Faz mais sentido com o scroll. Aqui tá assim porque a gente não configurou nenhuma forma de pagamento. Deixa eu colocar Uhum. aqui logo. Tá, dinheiro mesmo logo aqui. Beleza. Aí, se eu vou mostrar aqui. Beleza, é isso mesmo. Show. Aí, por exemplo, aquela questão, né, do nome de lista separada, que a gente vai fazer a lista, normal. Pelo menos eu te mostrei. Tá. Deixa eu fazer um negócio aqui, porque eu acho que eu coloquei no lugar.
diferente. Isso aqui, aí beleza. Isso aqui é só esses dois mesmo, né? Tem mais alguma coisa aqui? Não sei, acho que não. Relatórios. Isso aqui também tá certo. Esse plano de produção, eu posso tirar ele daqui, porque a gente não. Eu não vi ninguém, não, acho que ninguém vai usar, não, esse aqui, né? De produção, não. Inclusive, é aquele negócio. O que a gente não for usar, a gente tira, porque deixa o sistema mais limpo, né? Uhum. Tá. Isso aqui, eu coloquei nessa tela aqui, só que eu acredito que eu não tinha colocado na tela em específico, era para ter colocado aqui. É isso mesmo. Tá bom. Tá, e aí a gente vai ter as tags de produção. Eu vou colocar a tag de produção aqui no lugar desse plano de produção, beleza? Não tem problema não. Aqui eu vou colocar tag de Tags produção, é seriam melhor. cadastradas e apareceria aí no modal, né? Isso, exatamente, exatamente. As tags de produção, elas vão aparecer lá no modal. Volta lá na tela de produção. Oi? Volta na tela de produção. Tá. Deixa eu ver. Planos de produção, então, vai sair. Isso, aí vai entrar aqui tags, as tags. E aí tem os relatórios, que foi o combinado. O Isso. relatório ali, parece que, pelo que eu vi, você manteve o BOM. Mantive todos eles e eu adicionei o planejado e o produzido, que eu acredito que é o SSH tinha pedido. Tá, Davi, deixa eu entender a lógica do planejado versus produzido. Depois seria até interessante fazer um manual, até para mim passar isso para o pessoal. Quando eu cadastro o produto, aí no produto eu vinculo as etapas que ele vai passar, correto? Uhum. E aí, como que eu vou marcar quanto tempo que ele deve ficar em cada etapa? Tá. Então, o primeiro passo é a gente fazer aqui, tempo de produção. Então, o Tá, primeiro passo aqui é vincular as matérias-primas, é o primeiro passo, na realidade. Segundo, é vincular os tempos de produção. Isso vai dar para a gente o planejado. Terceiro passo é bem simples, na realidade. Terceiro passo é a gente, como a gente não vai usar mais aquela questão da ideia de, eu vou ter que mudar só o cálculo, né? Como a gente não vai usar mais a ideia de um por um, a gente só vai usar a ideia de concluído, ou seja, o terceiro passo é registrar os tempos. Porque aqui a gente vincula os tempos. Então aqui vai demorar um dia, 2 dias, 3 dias. E aqui a gente registra os tempos. mas, Caramba. Davi, qual que é a lógica, por exemplo, para saber o tempo de cada etapa, versus a quantidade? Porque se eu estou cadastrando um produto, eu posso falar assim, ele gasta 1 minuto na impressora. Se eu tenho 100 camisas, ele vai gastar 100 E aí minutos. está o ponto, Davidson. A gente combinou com o. Esqueci, mas é o rapaz que está mais interessado. Esqueci o nome dele de verdade. Guilherme? É o Guilherme. A gente combinou com o Guilherme e com o pessoal, na realidade inteira, de não controlar isso daí por questão de minutos, né? Porque isso daí não faz sentido, não fazia sentido para eles, né? A métrica aqui que eles estavam utilizando lá sempre eram de dias. Sempre, sempre, sempre. Então, por exemplo, ele pode demorar 1 minuto lá, mas a prática, é por isso que eu já até converti para horas, porque na prática, o final do dia é em dias que ele vai colocar, porque é o que ele promete para o cliente dele. Ele não fala, vou te entregar em 15 minutos aqui. Ele fala, vou te entregar aqui em 15 dias. Então, quando a gente vincula a matéria-prima, eu vou até tirar essa parte aqui, porque não faz sentido para tempo, né? Então, mas a gente precisaria vincular a matéria-prima, que é importante. Mas a gente vinculando o tempo de produção, a gente trabalha com dias, né? O Sim. registrar tempo, como é tempo, a gente registra em segundos, minutos e horas, beleza. Só que na prática, isso vai ser convertido em dias, que vai ficar dias ali. Então, o que acontece? E aí, a gente tem o tempo registrado, e aí é uma diferença que é muito interessante, tempo registrado. E tem o tempo calculado, que ele não precisa preencher isso aqui, porque é o tempo calculado. O que é o tempo calculado? É a diferença de movimentações. Ou seja,
Eu posso falar, eu fiquei 5 minutos trabalhando no pedido X, no corte, por exemplo, tá vendo? Sim. Só que, é aquilo que eu te falei, esse produto, na realidade, ele estava 3 dias, e estava 3 dias esperando na etapa anterior, que é aquela etapa que, por exemplo, eles colocam etapa de espera, né? O Guilherme cadastra assim, corte, pré-corte, uma coisa assim que ele faz, uma coisa assim. Eu esqueci, mas ele coloca uma coluna assim, ele né, coloca uma coluna antes, então funcionaria para ele bem bacana assim, desse jeito. Eu coloco aqui etapa de corte, 5 minutos, e etapa de pré-corte. Então, o que acontece? Ele vai pegar 3 minutos e 5 dias, vamos supor. Só que o que eu estou tentando entender é que não fica, às vezes, 5 minutos, né? Então, por exemplo, você colocou lá, fez o contabilidade de tempo. Então, você tem basicamente dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o tempo que aquele negócio fica, e o segundo parâmetro é o tempo que gasta naquela tua produção. Entendeu? E a gente pode tirar bastante insight daqui de dentro. Então, por exemplo, o que a gente não tem esse tempo de produção a média de tempo de produção de um produto. De segundos, de minutos, que é um controle de produção que eu imaginei que a gente não teria, porque eles não se interessaram por isso. Ele não tem de minutos nem de segundos, mas ele teria que ter da capacidade, porque Sim, para o sistema calcular o prazo de entrega, isso se ele ele tem. colocou lá que é 200 camisas que ele imprime por dia, aí beleza, ele vai colocar lá o tempo, porque eu coloco o tempo da impressão é um dia ou 2 dias. Ou, Uhum. ou ele não tem nenhum cálculo, ele só usa uma, sei lá, não entendi, cara. Então a gente pode repensar um pouco nisso aqui, porque Tipo na assim, prática, ó, eu vou cadastrar o produto. O produto tem que ficar 2 dias na impressão, mas, cara, um determinado pedido, ele tem que. Ele não vai ficar 2 dias, ele pode ficar 3, ele pode ficar 4, 5, 10, porque vai depender da quantidade. E aí, não, se a gente isso, não isso mensura essa quantidade versus capacidade, a gente não consegue calcular o prazo exato da estimativa da produção. aqui ele faz uma simulação, como eu te falei, né? Ele considera a capacidade. Então, por exemplo, aqui ele já considera que está lotada, e ele vai. O cálculo de eficiência, pelo que eu entendi do SF, funciona dessa maneira mesmo, que é o quanto que está planejado, e o nosso planejado ele é em dias, né? Então a gente vai planejar em dias, né? E aí, dias como? Dias por capacidade máxima. Então, quando eu digo que eu demoro 7 dias, isso a gente já tinha até falado, que eu demoro 7 dias para fazer uma camisa, uma camisa com gola, por exemplo, né? Eu demoro 7 dias para entregar ela, tá? Não, perdão. Eu demoro 2 dias para uma camisa com gola na etapa de corte. Eu tô falando que eu demoro 2 dias com a camisa de gola com a etapa de corte quando ela tiver no máximo em 100% da capacidade dela. Se ela tiver 200% da capacidade, eu demoro 4 dias para fazer a mesma camisa com gola na mesma máquina de corte. Por quê? Sim, Porque a capa está em 400. Isso é considerado no nosso cálculo, tá? Eu mas só não, tá. eu só não enxergo como a gente consegue traduzir isso para o gráfico de eficiência, porque isso não tem no gráfico de eficiência. E eu não enxerguei ainda como que a gente mensura, porque Hum, se é 2 dias é 100%, tá, nesse 100% dá para fazer quantas camisas com gola? dá para fazer 100% da capacidade definida da etapa de corte. Esse é o ponto. Então, por exemplo, a etapa de corte Não, tem e se eu 400 tiver 1.000 peças. camisas, 5.000 camisas, 10.000, 20.000, 50.000, como que eu vou saber que vai ser É porque você quatro sabe, dias? você sabe qual é a capacidade máxima de peças que você tem por cada etapa. Então, por exemplo, aqui na produção, ele vai ter ali a quantidade aqui em cima de peças. Então, aqui, ó, aqui tem 80 e aqui tem 150, né? Isso aí que chama de vazão, mas enfim. É, essa parte de 80, quando eu falo assim, olha, tá lá dizendo 2 dias, né? É 2 dias quando tiver até 80. Se tiver 81, já não demora mais 2 dias. Demora pelo menos um pouco mais que isso aí, pelo menos. Só que como ele está com essa parte dessa folga em dias, a gente tem que sempre usar dias, né? Mas seria um pouco mais, né? Então aqui a capacidade utilizada aqui ele está como zero, né? Porque é irrisório, tem 1 para 80 e aqui é 1 para 150, por exemplo. Então não tem quase nada sendo utilizado. Mas a capacidade de 50%, você tem a vazão
dos 100%. Então, o que acontece aqui é que é só uma questão de nível que você está falando. Por exemplo, o que eu realmente queria entender de verdade, isso aí eu já entendi, o que eu queria entender de verdade era como que a gente consegue traduzir isso para o relatório de produção. Porque, por exemplo, o relatório de eficiência que o SE estava pedindo era, de novo, planejado e o executado. O executado a gente já tem, que é tanto calculado executado, ou seja, movimentações entre as colunas já é uma parte para calcular a movimentação. E o segundo é o registrado, que seria que a pessoa registrou na produção. Entendeu? A gente, beleza, então a gente já tem essa parte do cálculo, nós não precisamos nos preocupar, que é o de registrado, né, que é o executado, na realidade. O planejado, que é o nosso problema aqui, porque a gente planeja em dias, né? Mas a gente sabe que o nosso planejamento em dias é quando a gente está em 100% da operação. Caso a operação esteja em 200% de lotação, obviamente vai demorar mais, né? Isso aí é de praxe. Mas eu não enxergo como isso entra no cálculo de eficiência. O cálculo de eficiência, ele é o que deu certo. Planejado executado, porque o que eu entendo que o rapaz da CCA queria saber é assim, a minha produção está dando certo ou eu estou perdendo eficiência, eu estou perdendo produção, basicamente? Então, é isso que eu quero saber se o que eu estou mostrando responde, né? Porque ele não chegou a mostrar o cálculo de eficiência dele, ele não chegou. Ele somente só falou que era o calculado, ó, o total, e aqui está zero, mas seria o total planejado, versus o total executado. Então, aqui, por exemplo, seria 6 dias, vamos supor. Nesse caso da camisa do corte, aqui seria 2 dias, aí teria mais 2 dias para aí daria 6 dias no total. Então, o planejado seria 6, e o total executado foi 1 dia. Mesmo que eu tenha feito lá, vamos supor, fiz aqui o nosso teste foi em 30 segundos, né? Mas, como a gente trabalha em dias, aqui vai estar em dias também. Tanto é que o nosso gráfico também está em dias. Pelo que eu entendi, eu tenho o cadastro do prazo no produto e a gente tem a capacidade na produção. E Isso. aí, se no setor, por exemplo, da impressão, eu tenho lá uma capacidade de 1.000 peças dia, mas aí eu tinha lá nela um pedido a soma dos pedidos na impressão dava 1.500. Aí ele tem a capacidade de fazer 1.000 num determinado dia, somando todos os pedidos que já tinha ali na fila de impressão. Uhum. Beleza, a capacidade dele estava passando, porque estava 500 a mais. 50% a E mais, aí, então só e 50 aí de 50% a mais. E aí ele só conseguiu fazer 400 peças naquele dia, porque ou a máquina dele parou, ou o arquivo que precisava para imprimir não tinha ficado pronto. E aí, nesse caso, eficiência. o sistema registra essa capacidade que ele usou e mostra o relatório da eficiência. Ele tem a capacidade de 1.000, ele estava com 1.500 na Ele fez fila, mas quanto? só fez 600. 40% de Como que é esse eficiência. relatório? Ele é em texto, em porcentagem, o gráfico? Tipo assim, para ele mensurar em cada setor, não no geral. Porque ele vai. Tá, entendi. Então ele não quer saber tá, acho que foi um erro também de interpretação minha. O que eu entendi era toda a produção, ele quer saber de fato. Aqui tem uma performance por etapa, mas isso aqui é outra coisa, tá? O que ele quer saber, agora eu entendendo um pouco mais, né? O que ele quer saber é isso que você falou. Então aqui, por exemplo, tá lá, corte, aí tá 1.000, que é etapa, capacidade máxima dessa etapa, assim, ó, 100%. Quantos já tinham 1.500, é isso? Sim. Tá. Com o pedido, vamos supor que tinha 1.100, aí com o pedido ficou 1.500. Basicamente isso, né? Tá. Uhum. Tá. Então aqui ele estava 150% de lotação. Ele fez porque a máquina dele quebrou, enfim, qualquer que seja o motivo. Ele fez só 400, né? Dos 1.000 que ele tinha. Logo, então aqui é o executado, né? Então quando você fala planejado, Deison, você está considerando também a capacidade e não só os dias, né? Porque para mim o planejado, ele é o que está registrado lá no produto. Mas na realidade Não, o planejado é só da capacidade? o planejado é da capacidade, não do produto. Não.
Eu entendo que seja da etapa, da capacidade e tudo mais. Só tô falando assim, por exemplo, como é que entra aqui a questão dos dias? Porque aqui tava mil, Exata, aqui tava mil, aqui tava mil, só que tinha mil lá, mas, por exemplo, não tava atrasado. Lembra que a gente tem esse conceito agora, que tem ali dois, 3 dias, aí tem 2/3, 11/15, sim. entendeu? O- A gente tem É isso aqui. que, é que não entrou na minha cabeça ainda essa questão de cadastrar dias lá no produto, sendo que o negócio é a capacidade de produção diária de cada etapa. É porque se a gente não fizer isso daí, a gente não. Por exemplo, um produto que pode ser 10 dias, ele não vai entrar naquela etapa. Se ele tem 10 dias ainda para fazer, vamos supor. Naquela etapa. Não no total. Só naquela etapa. Tem 10 dias. Aí tem um produto que está lá, que já tem 11 dias ali preso e tem só 3 dias para fazer. 11/3. Ele é o prioritário. Aqui, ó, 1/3, tá vendo? Se ele fez 400, só que ele fez 400 de quê? Esse que é o ponto. Porque ele fez 400, mas ele conseguiu manter, ou seja, a grande sacada aqui é o que a gente vai considerar. Esses 400, eles estavam atrasados? Ou ele conseguiu, por exemplo, se os atrasados, são 400 dele, todos esses 400 estavam atrasados, então ele fez um bom trabalho, a eficiência dele é boa. Mesmo que ele não tenha cumprido 1.000, que é a etapa de vazão daquela etapa dele, ele não atrasou nenhum pedido. Porque ainda tem, por exemplo, se aqui está 1/3, amanhã, vamos supor que a máquina quebrou hoje, eu ainda tenho amanhã para fazer. Não Ah, está atrasado. entendi. E aí, e depois de amanhã? Opa, depois de amanhã já é o último dia para fazer. Se eu não fizer, aí está totalmente atrasado. Então, o que eu queria considerar, entendeu agora? Por que ele tem os dias? Porque mesmo que ele fez 400, a eficiência dele, pelo que eu entendo, ela não vai ser medida necessariamente pela quantidade, mas sim por não atrasar aquele pedido. Porque se a máquina quebra, beleza, ele perdeu capacidade, mas ele não perdeu, vamos dizer assim, a qualidade do serviço dele de entregar no dia. E aí entra o cálculo de dias, tá? Eu acho que ele entra sim aqui. Não é só da Sim, capacidade, não. sim, eu entendi. Faz sentido porque às vezes o cara tem lá o prazo para ele fabricar aquele produto é 10 dias, e aí ele vê lá e também, e às vezes ele deixa ele de lado e passa um prioritário, porque Isso, aquele ali ainda tem uma folga. isso. E aí, como é que a gente vai pensar? A gente vai considerar dias, né? Então, vamos lá, vamos pensar um pouco aqui. E não faz sentido mostrar ali, por exemplo, você tem 1/3, mas não seria legal se a gente colocasse os dias no total também ali, não um contador na barra aí? Eu não acredito que não, deve ser porque isso aí foi falado que não era para ser desse jeito, nem para mostrar a data de entrega no card, né? Dentro da produção, dentro daqui tem que mostrar, né, a data de entrega aqui, né? Caso tenha, que aqui não tem, né? Não definido. Mas por quê? Porque senão vai acontecer isso que você falou. Não só eles vão deixar para fazer no último dia, quanto eles vão se confiar nesse último dia. Só que é o último dia da entrega, não é da etapa deles. Existe um dia da etapa deles, né? Então, por exemplo, corte está lá 3 dias, eu tenho 3 dias para fazer, né? Eu posso deixar para o terceiro dia? Até posso, mas eu tenho 3 dias para fazer a minha etapa. Só que a produção não é entregue em 3 dias, é entregue em 15, né? Então, por exemplo, eu estou lá no dia 1, eu sou a pessoa que está no corte. Se eu deixar para fazer no dia 3, até tudo bem. Se eu conseguir entregar, beleza. Né? O problema é, eu vejo que é no dia 15 a entrega desse pedido e eu vou deixar lá para o dia 14 para fazer. Entendeu? Então, isso aí foi discutido com o pessoal enfim, Guilherme, o pessoal da SA. Eles não gostaram muito dessa ideia de mostrar exatamente isso daí, não. Acho que você deu essa ideia, inclusive. Tá. Pelo menos que eu lembro, tá? Isso aí você pode perguntar E deles. se, Se for necessário, coloca. e se a gente colocasse dentro do modal quando você abre ele em algum lugar? A gente tem data de entrega. Não, não vejo. Tá, data Pode de colocar. entrega, aí tipo, coloca ali do lado de total de peças, dias restantes. Tá, pode ser. Não tem problema nenhum. Não vejo problema nisso, não. Ok, tá. Então, mas a gente voltando para o cálculo aqui, definição de cálculo de eficiência. O correto, né? Corrigido. A O gente nosso tem. cálculo de eficiência ele não vai ser baseado nos dias, mas sim na capacidade de produção de cada setor.
setorizado, impressão, corte, calandra, a capacidade de é X e foi usado Y. Poxa, por que que ele não está usando tanto assim? O que que está acontecendo, etc. Então seria dessa É, forma. isso sim, só que isso é trabalhando com duas variáveis. Nós trabalhamos com, basicamente, aqui, três variáveis, né? Que, vamos lá, a gente tem ali a capacidade de peças, então a gente trabalha a capacidade de peças. A gente tem aqui o tempo, que é o tempo máximo permitido, e a gente vai ter a lotação também, né? Só que isso é peças. A capacidade de peças já é isso, executado. Porque assim, cara, eu ainda não estou enxergando aqui como é que isso vai virar um 40% de eficiência. Eu entendo que por setor, beleza, que é a eficiência do corte, né, na realidade. Coloquei eficiência, mas a eficiência do corte, especificamente, é 40%. Aquilo que eu te falei, ele tinha 1.000 máximo, né? 1.500 é a lotação, 400 executado. Dos 400, ficou 100 atrasados, por exemplo. Eu vou colocar aqui, são 1.600. 100 atrasados. Como é que vai ser feita a eficiência dele aqui, A então, nesse eficiência caso? dele está negativa, né? Não, já estava negativa por ele ter 1.000 e ser 400, então é 40%. Mas eu lembro que o próprio rapaz da CCL falou sobre isso daí. Né? Eu não lembro especificamente as palavras que ele usou, mas ele disse sobre essa questão aí. Né? Capacidade máxima aqui ela é 100%, aqui é 150, 400 é o executado, só que 100 estão atrasados. Não, perdão. Continua sendo 1.500 aqui. Dos 1.500, 400 foram executados. 100 são de atrasados? Não faz sentido. A gente pode deixar, então, 100 atrasados. Tá bom. Tá, então 400 100 são atrasados. Só que então, ficou faltando 100 para ele fazer aqui. Ele Vamos deveria lá. ter feito 500. Se a capacidade for 1.000 e a lotação estava Tá certo. 1.500, a gente calcula em cima dos 1.000 e não dos 1.500, porque os 500 seria para o outro dia, que seria a capacidade máxima, Meu Deus, acho que eu já a não entendi ser que eu que, posso colocar uma variável a mais aqui e resolver esse problema. mas aí, a Na, não ser que ele também faça hora extra. Se ele calculou 8 horas trabalhadas, ele pode pegar o pessoal lá, ficar até mais tarde e terminar as não, 500 que estavam. isso daí é o executado. Essa variável já existe. Essa variável aqui, capacidade máxima, é uma variável hipotética. A gente imagina que é 1.000 que dá para fazer. Essa lotação é uma variável real. Tem 1.500 para fazer. Executado foi o que aconteceu. 400 foram feitos. E eu vou tirar esse atrasado aqui, mas na realidade, olha o que está faltando. A gente sabe a capacidade máxima da máquina, mas a gente não sabe a capacidade máxima do processo produtivo. A gente pode saber. Por quê? A gente tem que ter uma capacidade máxima, só que não a capacidade máxima da máquina no sentido de máquina. A gente tem que saber a capacidade máxima de produção para saber, assim, qual quais são os que tem que fazer hoje. Ou seja, pedidos atrasados e pedidos no último dia. Pedidos no último dia. Esse é o mínimo viável de produção. Ou seja, são os prioritários, na prática prioritário. Por quê? Porque, vamos supor, era 400 que ele fez, certo? Vamos supor Sim. que 200 desses 400 era só para fazer hoje, não tinha como postergar mais isso daí, entendeu? Então, a capacidade máxima que a gente vai comparar não é os mil da máquina, e sim a capacidade máxima de pedidos atrasados e pedidos no último dia, entendeu? Eu acho que fica nesse. Porque, por exemplo, aí o que acontece? Vamos supor que esse número aqui vamos assim, aí amanhã, chegou amanhã, hoje era 500, olha que legal, vamos fazer assim então, o corte, ele tem 1.000 de capacidade máxima, eu vou colocar 800 aqui só pra gente ter uma média melhor. O corte tem capacidade máxima de 100% é 1.000, 1.500 é o que tem agora, então a lotação dele, 400 foi executado, e ele tinha que fazer nesse dia que ele fez 400, ele tinha obrigatoriamente, minimamente falando, ele tinha que fazer 800, né? Porque 800 é o quê? Eram pedidos que estavam atrasados, eram pedidos que estavam no último dia para fazer, entendeu? Então, isso aqui é o mínimo de pedidos que ele tinha que fazer naquele dia. Só que ele só fez 400. A eficiência dessa etapa, na realidade, é 50%.
porque ele fez os 400 pedidos, né? 400 tá longe, não é 50% de 1.000, seria 500, né? Mas não tem nada a ver. O que ele está comparando aqui é só que ele tinha 800 para fazer no mínimo, mas ele fez 400, entendeu? A gente não vai considerar, porque senão o cálculo vai ficar muito complexo, a gente vai se perder. Não vai considerar se ele fez de fato aqueles 400 aqueles 400 realmente eram pedidos atrasados ou pedidos no último dia. A gente só vai dizer, olha, o mínimo que você tem que fazer hoje, baseado no que eu sei de cálculo que o sistema vai fazer, é 800, porque são pedidos que estão no último dia e pedidos que estão atrasados. Eu acho que esse é o cálculo deles. E não 40%. A eficiência do corte aqui, ó, eficiência do corte, ao invés de ser 40%, vira 50% justamente por isso. Porque se eu for colocar de uma maneira desse jeito, eu só vou considerar uma variável, que é a variável de capacidade. Eu estou dizendo assim, a tua capacidade bruta é essa daqui, 50%. 40%, perdão. Você podia fazer 1.000, você fez só 400, então é 40%. Mas a tua capacidade líquida, a tua eficiência líquida, perdão, que é a eficiência do corte, que realmente você tinha que fazer, porque você não está atrasando as outras coisas. Como eu te falei, você também falou que eles deixam alguns de lado, né? Esses de lado não entram no cálculo de capacidade. Eles fazem parte ali, mas não entram no cálculo de capacidade. E por que não foi 100%? Porque você tinha no mínimo que fazer 800. Né? Agora vamos supor, poxa, terminou os 800 ali, a capacidade da máquina é 1.000, certo? Então você vai pegar os 800 e você vai fazer 1.000. Você viu o dia que você fez 1.000. Então a tua capacidade é maior que 100%, porque você fez mais do que você precisava fazer. Sim. Entendeu? Não, então acho que é isso, David, que a gente encontrou. Eu acho que eu posso colocar nessa variável aqui, ó, a capacidade, eu vou chamar de capacidade líquida, vai. Capacidade líquida, porque aqui é a bruta, ó, capacidade máxima bruta da máquina, é o que ela, é a vazão, na realidade, né? Vazão. E aí, aqui é o... Cara, é o necessário. E aí, isso aqui são pedidos atrasados, pedidos no último dia. Beleza? Pensei aqui e resolveu. Porte é bruto, capacidade da máquina. Eficiência do corte. A gente também pode exibir essas duas variáveis. Isso. Eficiência líquida e bruta. Pode colocar assim. E aí o planejado e eficiência, ok, corte bruto aqui. Eu posso colocar também aqui, ó, um embaixo do outro para ficar mais organizado. Lotação, essa lotação aqui na realidade é uma variável isolada também, porque a lotação é o nosso comparativo, né? A gente compara com a lotação, ok. Na realidade a gente não para com a lotação, não. Tá, beleza. Acho que é isso aqui. Então, nisso aqui, eu vou conseguir gerar agora eu vou ter que gerar, é um outro cálculo, né? O gráfico é igual, mas é outro cálculo, que vai ser o quanto que você tinha que fazer capacidade. Então, a gente vai gerar dois gráficos, né? Eficiência ali, gráfico de eficiência líquida e eficiência bruta por dia. Acho que é isso mesmo. Isso aí gera um PDF também, assim, o cara vê dia, semana, ele pode filtrar o relatório do dia, da semana e gerar eu não imagino como a gente consegue gerar um PDF disso aqui, um formato para PDF mesmo. Mas podia gerar o PDF sim, não tem problema não. Porque, assim, por exemplo, pode ser uma tabela, né? Pode ser um PDF com uma tabela, assim, por exemplo. Aí vai ter aqui a primeira coluna aqui, é a capacidade bruta. Aí depois vem capacidade líquida. Isso aqui é o planejado, né? Aí o executado é 400, por exemplo, é executado.
Produzido, vou colocar aqui produzido. Lotação do dia, né? E aí eu vou colocar a lotação máxima do dia, tá? Porque como é um fluxo de vai e vem, se eu pegar o número máximo, eu vou ter a máxima, né? Sim. Lotação máxima do dia. Só. Ah, somente. Valor bruto líquida produzido. Aí vem aqui, né? Beleza. Então acho que eu posso gerar assim um PDF, né? Sim. E isso aqui, sendo um PDF, eu também consigo gerar um gráfico ali bacana. Então aqui vai ter que mudar, né? Não tem jeito, tem que. Beleza. Show. Então a gente tem aqui. Tá. Tem mais alguma coisa? Acho que não, né? Essa parte do relatório, assim, mas é ver na prática mesmo, né? Não tem como teoria na parte do relatório, não tem como não. Aqui é tags, né? Tag de produção. Eu não sei que tipo de tag que eles usam lá, mas eu vou colocar aqui tag de teste. E aí tem como cadastrar isso aqui de maneira mais. Aí você cadastra, né? Depois você vai lá em produção e você marca. Aí como que você marca, você vem aqui e já pode pegar a Mas tag. se marcar ela aparece ali no card? Aparece. Então deixa eu marcar aqui. Ó, tag de teste. Ah, Aí vai ter perfeito. várias. Você pode colocar. Você tem como colocar aí, tranquilo. Se eu quiser também Onde colocar você coloca. Ah, tá. tag de produção. Aí, por exemplo, se eu quiser criar uma nova tag direta aqui, ó, tag 2, pode criar também. Aí você pode pesquisar, enfim. Você quer do Shed CDN, ó, pode colocar mais de uma também, ó. Aí eu coloco mais de uma e fica assim, ó. Tag teste, tag 2. Isso aqui tá ok, né? Sim. Só achei a letra um pouco pequena, né? Mas acho que é isso mesmo, né? Não sei se aumenta. É porque eu tô aumentando também aqui minha tela. Ela fica assim. Eu acho que dá para ler, né? Né? Como é que fica aqui na tela cheia? Uhum. Dá pra ler, tranquilo. Depende da cor que a pessoa escolher também. Se a pessoa escolher branco, não vai dar pra ler, não. Mas acho que é isso, Davidson. Deixa eu ver Uhum. se tem mais alguma coisa aí que você queira validar, porque aqui já foi 7 pontos. Deixa eu ver aqui. Entrega ali, a gente combinou de mudar para logística, para expedição, né? Isso aqui é um segundo, peraí. Vou fazer logo antes que. Só essa parte aqui. Mas aí também tem recibo de entrega. Mas isso aqui permanece, né? Recibo de entrega? Ou recibo de expedição? Acho que por enquanto pode deixar, né? Nós Tá. tinha combinado uma coisa entre solicitado e agendado da última vez, você lembra? Não. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Lembrei, realmente essa aí eu não fiz, não. Tem que fazer. Eu lembrei aqui. Era quando chegar aqui para agenda, para solicitar. Não. Quando chegar para solicitado. Deixa eu até anotar isso aqui de novo. Mas isso aí você falou mesmo. Quando chegar aqui em solicitado, então é quando o pedido chegar solicitado. Pronto, é só isso. Realmente uma coisa bem tranquila de fazer. Que é quando chegar aqui e tiver pendente, por exemplo, assim, ou então 1/2, né? Ele mandar uma mensagem lá para o cliente informando isso aí. Só isso. Realmente. Essa parte de avisar o cliente o restante para ele pagar já está funcionando? Não, isso aí não tá, não. É uma coisa que eu esqueci de fazer mesmo. Eu só. Aqui, ó. Desconecta.
Aqui tá ok. Tá, beleza. Então, assim, fora esse ponto aí, acho que tem esses pontos na realidade, né? Que a gente tem alguns aqui que são bem. Ok, esquerdo. É isso mesmo. Tá certo. Tá. Mas tem mais alguma coisa? Deixa eu só. Realmente, como eu falei, deixa eu só colocar essa. Tá bom. Então a gente vem aqui em entregas, expedição, né? Expedição. Deixa eu mudar o nome assim. Beleza. Show. Então é isso, Davidson. Deixa eu botar aí. Mais alguma coisa que aqui, por aqui, até então, acho que é só esses pontos mesmo que falta alinhar, o mais realmente ali é o de relatório, né? Que a gente vai ter que mudar o cálculo aí para atender de fato. É, queria ver mais algumas coisas aí, que é o seguinte. Primeiro, como que vai ficar com relação ao prazo, levando em consideração que a gente já está aí 9 dias atrasados, como que vai ficar esse tempo aí? Segundo ponto, eu queria ver contigo para a gente ativar aquele domínio lá do Rasterais que a gente fez, para mim Uhum, passar para o pessoal começar a usar. E o terceiro ponto eu queria validar contigo depois, eu cadastrar um produto, vincular o Asas, fazer a venda para ver se o dinheiro vai cair tudo certinho lá, se vai beleza. contabilizar. E no mais, cara, eu vejo assim, eu tinha feito umas simulações no sistema e algumas coisas não estavam funcionando. Por exemplo, ele não estava registrando lá no financeiro, aquele histórico lá de gráfico ali, não estava mostrando receitas e despesa, não estava atualizando. Então, assim, tinha algumas coisas que não estavam funcionando. Mas, assim, pontualmente, como é que vai ficar a questão dos prazos aí, e dos novos testes que a gente pode fazer e quando que a gente pode finalizar lá o Rasterais lá para começar a usar? Tá, deixa eu só pegar aqui a agenda que eu consigo te responder melhor. Bom, a gente tem aqui esse Kanban aqui do update, eu consigo fazer junto com outra tarefa. Só deixa eu pegar por dificuldade aqui. Essa automação também. Então aqui eu vou demorar um dia para fazer isso aqui. Esse caso de débito no estoque aqui é só para ele um dia também, cara. Não tem como fugir disso aqui, não. Isso aqui é chato pra caramba. Porque a gente vai pegar aqui, ó, e mudar a associação do produto. De novo, o acabamento não tem, não conta como estoque, né? Ou conta também. Acabamento, não. Então, beleza. A princípio, não. Então a gente tem aqui. Isso aqui é ok. Isso aqui também. Isso aqui
Isso aqui também. Relatório de produção também é um dia só para ele. Se não dois, né? Deixa eu ver aqui. Isso aqui não é tanto, não. Ah, não, isso aqui é um ponto, lembrei. É que eu escrevi. Isso aqui eu consigo colocar mais fácil também. Eu posso juntar aqui para não sobrecarregar. Coloca nesse dia aqui também. E um dia, pelo menos, um dia aqui para esse aqui. Mais chatinho que tem que fazer. Tá, então aqui a gente tem um dia. Que isso é quarta, dia 10. 2 dias. Que seria quinta, dia 11. Mais 3. Que seria esses pontos aqui. Que é 12. 4. Relatório de produção. Tá. E eu vou. Que dá no sábado. Tá. Tá, beleza. A gente consegue, no domingo, fazer uma reunião, tá? Que é um domingo, é um dia bacana para fazer essa reunião. E aí eu vou entregar esses pontos aqui. Vou te mandar também no WhatsApp lá. É basicamente dia 14, e aí a gente já consegue. Se for de dia, se a gente fizer a reunião de dia, esse horário, por exemplo, aqui, que a gente fez essa reunião, a gente já consegue no domingo mesmo configurar o domínio lá do Rasterize. Tá? Porque, por exemplo, eu poderia até falar antes, só que aqui, cara, esse relatório de produção aqui, se eu não fizer ele assim em 2 dias, ou em um dia mais bem focado assim mesmo, ele vai ficar muito ruim. Porque a gente vai mudar basicamente ali a lógica de cálculo dele. A lógica de cálculo não é o que eu pensava que era, e vai ter que mudar. Pronto. Então, esses outros pontos aqui são mais tranquilos. Inclusive, eu acho que nenhum deles depende um do outro. Deixa eu só ver isso aqui. Não. Beleza. Esse aqui é solto, esse ponto aqui. Relatório também. O primeiro tem que ser esse aqui. Então, o primeiro tem que ser esse aqui. Aí, esse aqui entra junto com esse aqui. Beleza. Então é isso mesmo. Domingo ali eu consigo te entregar essas correções aqui. Se não tiver nada mais, eu vou te mandar ali também. Eu vou mandar isso aqui no teu WhatsApp, tá? Só vou realmente formatar um pouquinho melhor, só para ti também não ficar vendo esses brackets aqui. Esse aqui é bom para mim porque fica roxo, mas é horrível de ler isso aqui no WhatsApp. Mas, enfim, eu te mando e aí domingo a gente se reunir novamente para alinhar o último ponto, né? Que é basicamente a API não, o domínio, né, do Rasterize. Realmente só passar ali a chave do SSH e configurar. Nem foi configurado aí. Beleza. E no domingo, então, a gente configura e faz o teste também